E o objetivo hoje é ensinar vocês ou relembrar algumas coisas de trigonometria, apresentar algumas demonstrações que vocês podem não conhecer, relações que vocês vão usar muito na frente de cálculo e às vezes algum insight ou outro que pode estar agregando, né? Então esse que é o objetivo da aula de hoje. Antes da gente começar, eu acho que vocês estão lembrados, mas se não, olhem o grupo para ver os avisos que eu mandei lá. Teve um aviso sobre a gravação de ontem, um sobre a gravação de hoje, uma coisa sobre uma dúvida que me fizeram ontem sobre função objetora, e a outra falando que vai ter uma coisa que eu vou fazer aqui hoje, que não está nas notas ainda, mas eu vou colocar e mando depois para vocês o PDF atualizado. Basicamente, o que tem de mais importante e diferente hoje é que, mais ou menos depois de uns 45 minutos de aula, eu vou dar um intervalo de 15 minutos. É bom para vocês que descansam um pouco. Ontem foi bem cansativo, eu imagino. Dá para tomar uma água, ir no topo comprar alguma coisa e coisa assim. E qual que é o objetivo disso? Além de ajudar vocês com o cansaço, é também a gente conseguir ter tempo de dar uma carga na bateria da câmera. Nesses 15 minutos já é alguma coisa. E aí a gente consegue gravar pelo menos pouco mais da metade da aula. Hoje à noite eu vou tentar arrumar uma segunda bateria com uma amiga minha. E aí, se for o caso, já trago as duas carregadas amanhã. E para trocar na câmera rápido, a gente consegue provavelmente gravar a aula inteira. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre a aula de ontem? Ou a gente pode começar com trigonometria? Ok. Então, eu quero começar dando uma motivada. Por que vocês estão estudando trigonometria? Tanto por um viés da física, quanto por um viés da matemática. Vocês estão fazendo Física 1 agora, a maioria, e vocês, querendo ou não, vão trabalhar muito com decomposição de vetores. Isso daí vai envolver funções trigonométricas. A gente também, lá para o lado de ondulatória, em Física 2, vai modelar funções de onda usando funções seno e cosseno. Então, entender o comportamento delas e saber manipular elas é fundamental. Mesma coisa em Física 4, quando vocês estiverem trabalhando com ótica para ver polarização. Então, trigonometria vai aparecer o tempo todo em diversos contextos para vocês. Além disso, a gente tem na parte da matemática, desde o começo, vai usar muito trigonometria. É uma das funções elementares que eu elenquei para vocês aqui ontem. Então, vai aparecer em limites, vai aparecer em derivadas, vai aparecer em integrais, principalmente. Muitas manipulações que vocês têm que saber. E a gente vai relembrar todas elas hoje. Então, acho que de motivação, do porquê que tem uma aula disso no curso, eu acho que está claro agora. Vamos começar vendo a respeito das funções seno e cosseno. Bom, o que são essas funções na prática? A gente define elas como sendo as coordenadas de uma coisa que a gente chama de ciclo trigonométrico. Então, eu vou desenhar aqui um eixo cartesiano. Vou colocar uma circunferência aqui. E essa circunferência ela tem a propriedade que ela tem raio unitário. Então, aqui, mede 1. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Isso aqui é o que eu chamo de ciclo trigonométrico. Como eu estava comentando, as funções seno e cosseno vão ser as coordenadas dos pontos do ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, esse ponto aqui, posso chamar ele de P, por exemplo. Ele vai ter como coordenada x o cosseno e como coordenada y o seno. Naturalmente, você vai perguntar cosseno e seno do quê? E você define o que é esse o quê como sendo o ângulo aqui que está descrevendo completamente esse ponto P. Dado que o ciclo tem raio unitário, se você escolhe um ângulo e está fixado à distância, você sabe qual é o ponto univocamente. Então, esse cosseno aqui é o cosseno desse ângulo θ,
Então, vou chamar aqui de cosseno de θ. E aqui, seno de θ. Então, o que eu posso escrever? Que um ponto P possui como par ordenado cosseno θ, seno θ. Muito provavelmente, vocês já devem ter visto uma coisa chamada relação fundamental da trigonometria. Que é essa relação aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Alguns de vocês podem ter visto demonstração sobre isso aqui, talvez, de formas adversas. E uma demonstração mais simples é perceber que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, em particular, vale o teorema de Pitágoras. O quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual à hipotenusa. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 1. Então, a relação fundamental surge da definição de seno e cosseno como sendo as coordenadas aqui do ciclo trigonométrico. Essa relação aqui é importante porque sempre que você tem o valor do seno de algum ângulo, você consegue descobrir o valor do cosseno, usando ela, e vice-versa. Porém, existe uma ambiguidade nisso aqui. Porque como é uma relação quadrada, vocês devem lembrar que quando a gente resolve uma equação do tipo x ao quadrado igual a alguma coisa, vai ficar x igual a mais ou menos raiz dessa coisa. Então, na verdade, se você tem um dado seno, na hora que você for descobrir o cosseno, vai entrar um mais ou menos aqui. E aí você pode ficar na dúvida de se o ângulo correspondente é com mais ou é com menos. E para eliminar essa ambiguidade, é só a gente analisar o sinal aqui do cosseno e do seno de acordo com os quadrantes do ciclo trigonométrico. Então eu vou desenhar outro ciclo aqui, possivelmente um pouco maior. E tá. Então mais uma vez aqui eu tenho y, x. E eu consigo dividir isso aqui em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, de forma anti-horária. Naturalmente, no plano cartesiano, esse lado aqui é tudo com x positivo. E esse lado aqui, tudo com x negativo. O análogo para y. Aqui positivo e aqui negativo. Como no ciclo trigonométrico, o x e o y vão ser identificados por funções trigonométricas, então, o que eu posso falar? Que desse lado, o cosseno é positivo, e desse lado, o cosseno é negativo. Analogamente, para cima, o seno é positivo, e para baixo, o seno é negativo. Então, aqui eu vou colocar aqui o cosseno negativo, seno, melhor, aqui é positivo, seno positivo, cosseno negativo, cosseno negativo, seno negativo, seno negativo e cosseno positivo. Então, isso aqui elimina a ambiguidade que a gente tem. Porque, por exemplo, se eu estou analisando o seno de 30 graus, seno de 30 é meio. Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar que o cosseno é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Dado que o ângulo θ é 30, quando substituir aqui e colocar meio, isso o que você vai achar? Daí você vai falar, putz, eu sei que 30, como o ciclo mede o ângulo aqui partindo da horizontal em sentido anti-horário positivo, eu sei que 30 está no primeiro quadrante. Os quadrantes são divididos em quadrados, ângulos de 90 graus. Então eu sei que entre 0 e 90, o 30 está ali. Logicamente, então, o cosseno só pode ser positivo. Daí você vai e elimina a solução negativa, fica só com a positiva. Então, usando essa relação aqui e conhecendo os sinais dos quadrantes, você consegue descobrir seno ou cosseno fazendo essas contas aí. E a análise. Beleza? Vamos prosseguir então. Uma coisa dá para perceber também de cara, que eu esqueci de falar, é que isso aqui são funções, né? Naturalmente elas têm domínio
contradomínio, imagem. E como elas são definidas no ciclo trigonométrico, e ele tem raio unitário, dá para ver que a imagem dessas funções só vai de -1 até 1, tanto para o cosseno quanto para o seno. Então, fez alguma conta em física ou em matemática e descobriu que o seno dá, sei lá, 3, o cosseno dá -4, tem alguma coisa errada. Está sempre entre -1 e 1. Uma boa forma de conferir aí. Ok, vamos analisar agora a simetria dessas funções de acordo com o ciclo e, com base nisso, escrever algumas identidades que eles vão estar respeitando. Mais uma vez, y e x. Vamos considerar um certo ângulo θ aqui, com esse raio. Como eu falei, isso aqui é o sentido positivo de medir o ângulo. A gente pode medir também no sentido negativo. Então, vamos pegar o simétrico aqui. Mais ou menos para cá. Então, eu tenho o -θ para cá. O que eu posso afirmar a respeito desse ponto aqui e desse ponto aqui? Um truque para fazer coisa de lab é fazer o ponto bem grande, porque aí parece que é no lugar que você quer, mas não é exato. Então, vou fazer isso. Então, parece que tem a mesma abscissa aqui, sendo que está todo torto. Mas é assim que funciona. Aí, a coordenada x, então, desses dois caras aqui, teoricamente, é igual... Esse cara aqui embaixo vai ser -meio. Então, tem essa simetria. Justamente por causa disso, o que a gente pode afirmar? Que o cosseno de θ, que é a coordenada x, é igual ao cosseno do -θ, porque eles têm a mesma coordenada x aqui. Isso é igual ao cosseno de -θ. Analogamente, o seno desse θ é igual a menos o seno de -θ, porque eles têm a mesma ordenada em módulo, só o que vai mudar é o sinal. Então, posso afirmar que o seno de θ é igual a menos o seno de -θ. Alguém aqui não sabe o que são funções pares e ímpares? Levanta a mão, por favor. Beleza. Talvez eu poderia ter falado isso ontem, né? Mas não coloquei nas notas. Eu vou escrever aqui rapidinho, depois eu apago. Uma função que é par é uma função que f de x é igual a f de menos x. E uma função que é ímpar é uma função em que f de x é igual a menos f de menos x. Ah, e se não satisfazer nenhuma das duas? Não é par nem ímpar. Exemplo de função par e exemplo de função ímpar. Função x ao quadrado e função x. Por quê? Quanto que é menos x, entre parênteses, ao quadrado? Dá x ao quadrado. Porque o menos ao quadrado vai dar 1. Então, o que se vê? Se eu coloco x ou coloco menos x, eu encontro a mesma coisa. Então, isso aqui é uma função que é par. Aqui, por outro lado, se eu coloco um menos na frente, vai dar menos x, que é menos f de x. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Isso caracteriza funções que são ímpares. Baseado nisso aqui, o que eu posso afirmar? Que a função cosseno é uma função par e que a função seno é uma função ímpar, porque satisfazem as propriedades de função par ímpar. Tá? Então, elas têm uma simetria com base aqui no ciclo. De forma geral, até para quando a gente for ver redução ao quadrante, é legal vocês terem essa visão do ciclo trigonométrico com as simetrias. Por exemplo, se aqui é 60 graus, eu sei que essa ordenada desse ponto aqui vai ser igual à ordenada do ponto andando 60 graus daqui para cá. Vai dar um... Imagina assim, daqui a pouco eu apago.
Aqui eu tenho θ, aqui eu também tenho θ. Se é a mesma abertura, essa coordenada y tem que ser igual a desse cara aqui. Então, daí que a gente vai tirar que o cosseno de π, que é 180 em radianos, daqui a pouco eu falo sobre isso, menos θ, esse ponto, é igual ao seno de θ. Seno de π menos θ é igual ao seno de θ. É uma das relações que a gente vai ver. Então, ter essa visão do ciclo trigonométrico de forma ao explorar as simetrias é uma coisa muito útil. Para redução ao quadrante e também para outras manipulações. Beleza? Ontem o Ian me falou que vocês estavam com dúvida e não estavam falando, hein? Se tiver com dúvida, tem que abrir a boca mesmo, não tem dúvida besta não. Ok, então a gente já viu essas simetrias de função par e ímpar. Preciso falar também da periodicidade. Elas são funções periódicas, o que significa que os valores delas se repetem quando a gente anda um período no valor de x. Então vamos ver isso aqui. São funções periódicas. Alguém aqui não sabe... Pode falar. Ah, tá. Eu acho que é porque quando a gente coloca x, fica meio feioso. Mas a ideia é o seguinte. Se eu troco x por menos x, o resultado que eu encontro é menos a função. Isso é o que caracteriza uma função ímpar. E de fato é o que está acontecendo aqui, porque menos x é menos f de x, porque f de x eu defini como sendo a função x. Então essa propriedade de que quando eu troco x por menos x, a função se torna menos f de x, está sendo satisfeita para essa função aqui. A gente pode pegar uma outra função, por exemplo, x ao cubo, que eu acho que é mais fácil de ver. Eu posso também reescrever isso aqui da seguinte forma. F de menos x, f de menos x, é igual a menos f de x. Uma forma também análoga de ver isso aqui. Daí, vamos fazer assim. Eu vou colocar menos x no lugar de x e eu vou mostrar que isso vai dar menos f de x. Eu acho que isso comprova que é uma função ímpar, né? Então, por exemplo, vai ficar ó, menos x ao cubo, que é menos 1 ao cubo vezes x ao cubo, por distributiva. Só que menos 1 ao cubo é menos 1. Então fica menos x ao cubo. Ou seja, f de menos x, que é isso, findou por ser menos f de x. Então, essa aqui é uma função ímpar. Beleza? Pode falar. Não necessariamente ela ser positiva ou negativa. Tipo, ela pode ter imagem positiva ou negativa, tanto faz, e mesmo assim ser par ou ser ímpar. O fato é que se você troca x por menos x, se a função dá ela mesma, positivo, ela é ímpar. Se a função dá ela mesma com negativo na frente, ela é ímpar. Tá? Aqui é par, aqui é ímpar. Aqui, essas duas. A função x ao quadrado é a função x ao cubo. Uma é função par e a outra é função ímpar. E dando outro exemplo também, essa aqui. A cosseno, se a gente coloca menos θ no lugar de θ, vai dar uma igual a outra. E se a gente coloca menos θ no lugar da seno, passando menos para lá, vai dar menos a função seno com um argumento positivo. Então aqui tem dois, no caso, 4 exemplos. 2 deles de função par e 2 de função ímpar. Tá? Beleza. Aí eu perguntei, não sei se vocês já responderam. Alguém aqui não sabe converter radiano para grau? Tá. É o seguinte. Existe uma forma, às vezes mais conveniente, de representar ângulos sem ser em graus. Então, por exemplo, em vez de você ficar escrevendo 360 graus, você vai passar a escrever 2π.
Basicamente, existe uma regra de conversão que π radianos é equivalente a 180 graus. Então, por exemplo, 360 vai ser 2 vezes π. E assim vai. Para converter de graus para radianos, é só fazer uma regra de 3. Por exemplo, eu quero saber quantos radianos são 60 graus. Ou sei lá, 45, que é um pouco mais difícil de ver. A gente pode fazer 45 tá para o x em radianos que eu quero descobrir. Assim como eu sei que 180 tá para π. Aí faz meio pelos extremos, né? 45π é igual a 180 vezes x. Isolando x, você vai encontrar que esse cara é igual a 45π sobre 180. Dividindo por 45 em cima e embaixo, isso aqui vai dar π sobre 4. Então, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radiano. Tá claro? A pessoa que tinha levantado a mão? Beleza. Então, para que eu expliquei como converter entre radiano e grau? Porque, olhando aqui para o ciclo trigonométrico, o que vocês podem perceber? A cada vez que eu ando 360 graus, eu volto para o mesmo ponto. Então, por exemplo, o ponto P, ele é dado de forma polivalente. Ele pode ser tanto girando um ângulo θ, quanto girar um ângulo 360 graus mais θ. Ou, equivalentemente, 2π mais θ. Ou, de novo, outro 2π, outro 2π, outro 2π. No fundo, o ponto P é caracterizado por infinitos argumentos θ. θ mais 2π, quantas vezes você quiser. A gente chama isso de arcos côngruos. Côngruos porque o mesmo ponto é definido, né, nesse arco, no ciclo trigonométrico, conforme a gente vai aumentando 2π. Então, são funções periódicas porque tanto o cosseno de θ quanto o seno de θ são iguais a o próprio θ mais 2π. Ou múltiplos de 2π. Não faz diferença. Então, isso que garante que elas são funções periódicas e o período delas é 2π. Ok. Então, a gente já viu a simetria do ciclo, viu a periodicidade delas. Vamos ver o gráfico dessas funções aqui. Vai ser um mini desafio fazer o desenho disso. Então, eu tenho f de x igual a cosseno de x. Na real, é melhor fazer mais no meio. Como que vai se comportar esse gráfico aqui? Uma coisa meio que na forma de onda. Se a abscissa é 1, então o cosseno vale 1. Em x igual a 0. Então, ó, como aqui é x, aqui é y. Para x igual a 0, o y é 1. O que mais que eu sei? Eu sei que quando eu chego em θ igual a 90 graus, a minha abscissa é 0 e a ordenada é 1. Então, quando o ângulo x ele for 90, π sobre 2, a gente vai chegar em cosseno igual a 0. Então, eu sei que aqui, ó, em π sobre 2, o cosseno vai ser 0. Analogamente para menos π sobre 2. Então, para cá também, ó, eu vou ter o cosseno igual a 0. Agora você faz a ondinha. Nesse esquema aqui.
E ela continua. Para cá, e fica fazendo assim eternamente. Afinal, existem os arcos côngruos. Então, a cada 2π para lá e 2π para cá, essa figura ela vai se repetindo. Assim que é o gráfico dela. Já a função seno é uma coisa incrivelmente parecida. Elas são bem simétricas no ciclo, né? Mais uma vez. A diferença é que o seno, ali na origem, no x igual a zero, na verdade, vai começar em 0, e lá no topo que ele vai para 1. Então, ó, em x igual a 0, o seno é 0. E em x igual a π sobre 2, o seno vai ser 1. Lá em menos π sobre 2, ele vai ser menos 1. Eu só conferir uma coisa aqui, se não errei o gráfico do cosseno. Em menos π sobre 2 é 0. Ali é positivo, tá certo. Mesma coisa para cá. Então aqui, ó, de 0 até π sobre 2, ele vai crescendo. No fim chega aqui em 1. Então se aqui for 1, o que eu tenho é o seguinte, ó. Aqui é o 1. E aqui é o menos 1. E aí vai se repetir, mesma coisa que essa outra aqui. O que é uma coisa interessantíssima sobre essas duas funções? Existe uma coisa chamada translação do gráfico de uma função, que é basicamente você movimentar esse gráfico aqui ao longo do eixo x ou ao longo do eixo y. Tenta imaginar como que vai ficar esse gráfico aqui se eu translado ele π sobre 2 para a direita. O que vai acontecer? Esse ponto aqui, ó, que tem essa retinha para cá, ele vai vir para cá, assim, π sobre 2. E esse ponto aqui máximo, ele vai sair do zero e vai para π sobre 2. Então, parando para imaginar, eu vou replicar exatamente a função seno ao fazer uma translação de 90 graus com a função cosseno. Por isso, então, a gente pode afirmar que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x. Essa operação de pegar o argumento e subtrair em alguma quantidade é o que define translação de funções para a direita, para o sentido positivo do x. Se aqui fosse um mais, eu transladaria para a esquerda. Então é isso que eu estou falando, é o que está escrito ali. Translação de π sobre 2 da função cosseno dá a mesma coisa que a função seno. De forma análoga, simétrica, se eu pegar a função seno e andar π sobre 2 para a esquerda, ou seja, seno de x mais π sobre 2, isso vai dar igual à função cosseno. Alguém me chamou? Tá. Então, são outras duas relações muito importantes para a gente usar aí. A gente tem também a complementaridade das duas. Cosseno de π sobre 2 menos x é igual ao seno de x. E o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. É por isso, por exemplo, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Lembra que 90 é π sobre 2 radianos? E aí, se eu escolho x igual a 45, fica cosseno de 90 menos 45, que é o cosseno de 45, é igual ao seno de 45. Então, uma é complementar da outra, a menos desse fator aqui, π sobre 2. Vocês vão poder demonstrar isso aqui
se vocês quiserem, usando a relação de soma e diferença de arcos, que a gente vai explorar, acho que agora. Exatamente. Então, o que eu vou fazer agora foi o que eu decidi fazer hoje de manhã. Eu falei, não está nas notas, é uma demonstração bem legal de se ver, e a gente vai usar no finzinho da aula isso aqui para demonstrar as relações de prostaférese. Alguém sabe o que é isso? São as relações de transformação de soma em produto. É bem legal. Então vamos ver primeiro a demonstração das soma e diferença de arcos. Ela vai usar um argumento de geometria plana, que é uma coisa que a gente não viu aqui no curso, não faz parte do programa, mas não é nada de tão absurdo, não. Eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico. YX. E o argumento agora é o seguinte, preste atenção. Se não entender algum passo, avisa. Eu vou escolher alguns pontos aqui. Vou escolher essa origem aqui. Vou chamar, sei lá, de P. Daí eu vou pegar outros 3 pontos. Esse ponto aqui, A. Vou pegar esse ponto aqui, B. E vou pegar esse ponto aqui, C. O que é que define esses 3 pontos do ciclo? Eu vou ter um certo ângulo A, aqui. Para o sentido contrário, eu vou ter um ângulo menos B, onde o menos entra porque é o sentido contrário. E aquele ponto, o ponto C ali, eu estou definindo ele como sendo a soma do ângulo A com o ângulo B. Então, esse mesmo ângulo que está aqui, em vez de estar para o sentido horário, está para o anti-horário, junto com o ângulo A. Então, eu vou desenhar assim, ó. Ele é tudo isso aqui, englobando também o ângulo A. Então, esse é A mais B. Agora vem o pulo do gato. Deixa eu escrever isso aqui. Eu vou destacar 2 cordas nessa circunferência. O que são cordas? São semi-retas, ou segmentos de reta, na verdade, entre 2 pontos da circunferência. Então, eu vou pegar essa daqui e vou pegar de C até P. O que é que essas 2 cordas têm de especial? Essa corda aqui é o segmento de reta, entre C e P, e o arco entre C e P é descrito por um ângulo central A mais B. A corda azul, posso chamar ela de C1, é compreendida entre o arco CP, que é descrito por um ângulo central A mais B. Já a corda laranja, posso chamar de C2, ela também é descrita, né, ela também está sendo compreendida entre um arco de um ângulo A mais B. Você vai falar, putz, mas aqui é menos, né?
Sim, mas eu estou levando em consideração só o tamanho do ângulo, que é A e B. Como essas duas cordas estão compreendidas entre arcos do mesmo tamanho, o tamanho das cordas também é igual. Isso é uma conclusão que a gente tira de geometria plana. Se você aceitou isso que eu acabei de falar, se você conseguiu entender, que eu acho que faz sentido, porque você está pegando dois pares de pontos que estão com a mesma distância aqui de arco, então faz sentido também que esse segmento de reta entre os dois seja do mesmo tamanho. Se você aceitou isso aqui, agora a gente consegue fazer a demonstração. Por quê? Lembra de geometria analítica que a distância entre dois pontos é eu pegar a diferença das coordenadas x elevado ao quadrado, somar com a diferença das coordenadas y ao quadrado e tirar a raiz. Isso dá a distância entre dois pontos. Por exemplo, o ponto A aqui, ó, ele tem um ângulo A. Então a coordenada x dele é cosseno de A. E a coordenada y é o seno de A. Já o ponto B aqui, ele tem coordenada x cosseno de menos B, que é esse ângulo, e coordenada y, seno de menos B. Finalmente, esse ponto C tem coordenada x cosseno de A mais B e tem coordenada y seno de A mais B. Eu vou pegar esses pontos, vou falar que a distância daqui para cá é igual a essa e vai sair a fórmula da soma de arcos cosseno de A mais B. É só agora uma questão de fazer conta mesmo. Então, ó, fato da geometria. Distância de P até C é igual à distância de A até B. Só que a distância de P até C é o quê? Eu posso pegar... Ah, não coloquei a coordenada de P. Aqui é x igual a 1, y igual a 0. A distância de P até C é o quê? Raiz quadrada da diferença das coordenadas x. Então, 1 menos cosseno de A mais B ao quadrado, mais a diferença da coordenada y. Então, 0 menos seno de A mais B ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Eu estou afirmando que isso aqui é igual à distância de A até B. Alguém não está lembrado por que essa é a fórmula da distância? É por Pitágoras, tá? Dá para demonstrar por Pitágoras essa fórmula da distância. Então eu vou igualar isso a raiz de A até B. Eu tenho essa diferença nas coordenadas x. Então eu vou fazer cosseno de A menos cosseno de menos B. Isso aqui está ao quadrado. E eu tenho a mesma coisa para a coordenada y. Seno de A menos seno de menos B. Agora a gente vai usar tudo que a gente viu no começo da aula. Ou quase tudo. Eu vou aplicar aqui o produto notável do quadrado da diferença, um binômio aqui, né? E como é uma igualdade, eu vou só ignorar essas raízes aqui. Eu sei que eu não estou lidando com números negativos aí no meio, porque está tudo ao quadrado, então não preciso colocar módulo a rigor. Então aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa aqui, só que só tem um menos seno, então vai ficar mais seno ao quadrado de A mais B.
Aqui vai ficar, do outro lado da igualdade, cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de menos B, menos 2 vezes esse vezes esse, 2 cosseno A, cosseno de menos B. E eu tenho agora aquele dali, que é análogo, né? Mais seno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de menos B, menos 2 vezes seno de A, cosseno, ou melhor, seno de menos B. Agora a mágica acontece, porque eu vou cancelar esse 1. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, pela relação fundamental que a gente viu, é 1. Então eu vou cancelar aquele 1 com esse 1 dos dois lados. Cosseno ao quadrado de A mais B com seno ao quadrado de A mais B também dá 1. E eu vou cancelar com esse 1 aqui, ó, que é cosseno ao quadrado de menos B mais seno ao quadrado de menos B. Então isso é 1, isso é 1, isso é 1, isso é 1. Só cancelei. Vai ficar sobrando menos 2 cosseno de A mais B igual a menos 2, vou colocar em evidência ali, cosseno de A, cosseno de menos B, mais seno de A, seno de menos B. Vou cortar o menos 2 dos dois lados. Vou usar do fato que cosseno é uma função par, então cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E vou usar do fato que o seno é uma função ímpar, então seno de menos B é menos o seno de B. Então, cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Está demonstrado. Então, a partir dessa hipótese que a gente partiu de geometria plana, é só igualar as distâncias, fazer as contas e sair a relação que vocês viram no ensino médio. Aí você vai falar, putz, vou ter que fazer um trampo desse para todas as outras? Cosseno de A menos B, seno de A mais B e tal? Felizmente não. Felizmente a gente pode usar essas coisas que a gente aprendeu para tomar uns atalhos. Mas daria para fazer desse jeito também, para as próximas. Só é mais fácil fazer assim. Então, por exemplo, vamos ver cosseno de A menos B. Cosseno de A menos B é a mesma coisa que o cosseno de A mais menos B. Porque mais com menos dá menos. E eu sei quanto é que é o cosseno de A mais alguma coisa. Só isso aqui. Então, isso vai dar cosseno de A, cosseno de menos B, menos seno de A, seno de menos B. Como cosseno é função par, cosseno de B é igual ao cosseno de menos B. E seno é função ímpar, vai aparecer um menos aqui. Está aqui demonstrada a relação para cosseno da diferença. Ah, e para o seno? A gente já sabe que o seno de π sobre 2 menos x é cosseno, ou alternativamente, cosseno de π sobre 2 menos x dá o seno. Então, se eu quero fazer aparecer a relação de seno de A mais B, o que eu posso fazer aqui? Seno de A mais B é o mesmo que o cosseno de π sobre 2 menos A mais B. Pensa, qualquer que seja o número aqui dentro, se eu faço π sobre 2 menos um número, eu tenho a equivalência com o cosseno. Então foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o que está aqui dentro, A mais B, e fiz π sobre 2 menos o que está aqui dentro. Então, seno igual ao cosseno. Só que eu sei fazer isso aqui. É só usar isso, né? Que eu acabei de calcular.
Então, seno de A mais B vai ser o cosseno aqui desse primeiro cara. Só que eu vou fazer assim, eu vou reescrever como sendo o cosseno de π sobre 2 menos A menos B. Eu só tirei o A de dentro ali, juntei com o π sobre 2, que eu acho que vai ficar melhor. Então, ó, cosseno de alguma coisa menos alguma coisa, é o que está aqui, é o cosseno da primeira coisa. Então, cosseno de π sobre 2 menos A, vezes o cosseno da segunda coisa, que é o cosseno de B, mais o seno da primeira coisa, que é isso, π sobre 2 menos A, vezes o seno da segunda coisa, que é B. Só que quem que é o cosseno de π sobre 2 menos A? É o seno de A, por aquela relação. Então vai ficar seno de A cosseno de B. E quem que é o seno de π sobre 2 menos A? É o cosseno de A. Vou colocar nessa ordem aqui, seno de B, cosseno de A. Então, o seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. O meu professor de ensino médio falava: na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Nunca mais esqueci. E aí eu não vou nem fazer pro seno de A menos B. Seno de A menos B, tarefa. Faz aí, bicho. É só colocar um seno de A mais menos B. Substitui, faz a mesma coisa e vai sair o resultado. Só vai mudar que vai aparecer um menos aqui no meio. Justamente por causa da paridade ou o fato de ser ímpar vai influenciar para aparecer o menos aí. Então era isso. O que eu queria fazer de demonstração das somas e diferenças de arco é isso aí. Daí a gente tem outras funções trigonométricas, tangente, secante, cossecante, cotangente, que são definidas em termos de seno e cosseno. Então, tipo, outras funções. A gente tem a tangente de x sobre o cosseno de x. A gente tem a cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x. Tem a cotangente também, que é 1 sobre a tangente. Então, só são formas de rearranjar seno e cosseno e encontrar outras funções. Não sei se vocês também têm ou tinham dificuldade, mas no começo eu não conseguia lembrar se a secante vinha com cosseno ou era cossecante e tal. Eventualmente eu aprendi a fazer isso aqui, ó. Eu lembrava que é sempre ao contrário. Então, se aqui começa com C, é porque vai ser com seno. Se aqui começa com S, é porque vai ser cosseno. E eu pegava essas iniciais aqui. Então, às vezes é uma dica que pode fazer vocês lembrarem de quem que é quem. É o contrário. Aí nas notas eu até coloquei o gráfico da função tangente. Coloquei uma bibliografia, que é o FME, para vocês conferirem o gráfico das outras. Não tinha para aqui, eu só copiar e colar o gráfico lá. A gente tem também as funções trigonométricas inversas. A gente viu aula passada sobre função inversa. Existe a inversa do seno, que é o arco seno. Existe a inversa do cosseno, que é o arco cosseno. E por aí vai. Você já sabe o que é função inversa, eu expliquei para vocês ontem. Então tem como definir essas coisas a mais aí. E vai aparecer para vocês em limites, em derivadas, em integrais. Calcular a integral da secante dá um trabalho. Então, bom, era bom mencionar isso aí, para não ficar de fora. Tem um exercício que eu coloquei para vocês nas notas, é o exercício 5, que é para mostrar esse tipo de coisa aqui.
só que para a tangente. Por exemplo, quem que é a tangente de A mais B? Quem que é a tangente de A menos B? Só que vocês sabem quem que é o seno e o cosseno de A mais B. Então, tangente de A mais B é o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. Substitui aí, faz conta e vai conseguir simplificar para a relação que está lá nas notas. Então, exercício bacana também para exercitar aí a criatividade de vocês. Ok. Já foram quase 1 hora de aula. A gente precisa ver redução de quadrante e arco duplo, arco metade e próstaférese. Como é que tá aí de bateria? Mas tá... Não apareceu aviso não? Tá acabando? Ô, louco, só me trollaram ontem então. Mas quando aparecer, avisa que a gente tira um intervalo. Eu acho até que eu vou dar redução de quadrante. E logo após isso eu já dou um intervalo, a gente bota para carregar, só por segurança. Mas beleza. Ô, bonitão isso aqui, hein? Fala a verdade. Bonitão. Acho que sim. Eu olhei para isso hoje de manhã e falei, tenho que levar para aula a todo custo. Ok, então vamos ver redução de quadrante. Bateria? Porra! Vamos lá, o que é esse negócio aqui? Redução do primeiro quadrante. Eu comentei com vocês que a gente pode ter ângulos de todos os tamanhos aqui no nosso ciclo. Lá em vetores, vocês usam bastante cosseno de 120 graus. Em outras partes da física, vocês vão usar senos e cossenos de ângulos que não estão entre 0 e 90. É razoavelmente fácil de lembrar para os ângulos que são 0 e 90. Por exemplo, 30, seno meio, cosseno raiz sobre 2 e assim vai. 30, 45, 60, 90, 0, 180, 360. Esses vale vocês lembrarem. Ângulos intermediários do tipo 15 graus, dá para fazer usando esse tipo de coisa aqui, ó, porque o seno de 15 graus mais 15 graus é o seno de 30, que vocês conhecem. A gente vai ver daqui a pouco a fórmula para arco metade, de tal forma que se vocês conhecem o seno de 30, existe uma fórmula pronta para encontrar o seno de 15. Então, ângulos que estão aí também múltiplos dos notáveis, vai ser de boa de achar. Mas, se forem ângulos que estão depois de 90, convém fazer algumas modificações para poder encontrar o valor deles. Então, se tiver no segundo quadrante, você faz a modificação. Se tiver no terceiro, você faz uma. Se tiver no quarto, você faz outra. E por aí vai. Então, como é que funciona esse negócio? Vou colocar aqui um certo ângulo θ. E aí, vamos supor que o seu ângulo ele está no segundo quadrante. Vou até fazer o contrário aqui. Vamos supor que a gente está já no segundo quadrante. Então, vamos supor que eu estou aqui. E aí eu paro e reconheço. Esse ângulo aqui vale θ. Eu sei que tudo daqui para cá é 180. Mas eu não andei 180 para chegar aqui. Eu andei 180 menos esse ângulo θ aqui. Então, esse ângulo, se eu comparo com o seu simétrico para lá, esse ângulo completo aqui vai ser 180 menos esse θ. O que a gente pode ver geometricamente? Que esses dois têm a mesma ordenada
e a abscissa é oposta. Então, se aqui é, sei lá, 0,8, aqui vai ser menos 0,8, por simetria. E eu posso traçar todos os análogos aí. Eu posso vir para cá, ó. Posso vir para cá. Todos esses ângulos, para cada quadrante, vão ter relação com esse teto aqui. Então, por exemplo, ó, se eu chamar isso aqui de P1, de P2, de P3 e P4, qual que é a relação entre a abscissa de P1 e P4? Responda aí para mim, por favor. São iguais, né? Qual que é a relação entre a abscissa de P1 e P3? São opostas. Então, se uma é 0,8, a outra é menos 0,8. Qual que é a relação entre a ordenada de P2 e P3? São opostas. Então, por exemplo, se θ é 30, o que eu posso afirmar de cara? Que o seno de 30 é igual ao seno de 150, que é 180 menos 30. Eu posso afirmar que o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 330, que é 360 menos 30. Então, quando eu tenho ângulos que são maiores do que 90, eu reduzo ele, vou subtraindo de 90 em 90 até chegar no primeiro quadrante, e aí eu uso essas relações de simetria do ciclo para achar o valor. Você tem dúvida? Eu uso essas relações de simetria para poder achar o valor do ângulo, em função dos notáveis que eu conheço entre 0 e 90, e também do que eu posso fazer de esforço a mais usando esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, isso que é a redução ao primeiro quadrante. E aí tem umas fórmulas prontas que usam isso. Eu preferi dar para vocês primeiro a intuição geométrica da coisa, mas aí a gente tem seno de θ igual ao seno de π menos θ. Cosseno de θ igual a menos cosseno de π menos θ. E por aí vai. Segmento? Exato. Que é o que eu defini no começo da aula, né? Que eles são abscissas e ordenadas do ciclo. Então, justamente, eles têm o mesmo comprimento nessas relações de simetria. Aí tem as notas. Eu não vou elencar tudo aqui, mas se vocês sabem isso aqui é só uma questão de escrever em fórmula o que está escrito ali, que eu acho bem melhor de pensar. Então, isso é redução de quadrante. Vocês vão usar para poder descobrir senos e cossenos de ângulos que forem maiores do que 90. Daí tá, vamos fazer uma pausa agora, para a gente colocar a câmera para carregar. Eu vou esperar uns 15 minutos. Não vou embora, porque eu acho que a melhor parte da aula vai ser a demonstração de Prostaferes. Vai ser bem legal. Então, quem quiser ficar na sala, fica. Quem quiser ir no banheiro, beber água e tal, fiquem à vontade. Depois de 15 minutos, eu vou dar arco duplo, arco metade e Prostaferes. Aí a gente encerra. Beleza. Então, eu acho que vai dar para concluir essa parte da aula em uns 20 minutinhos. Eu quero mostrar as relações de arco duplo e arco metade e quero demonstrar Prostaferes para vocês. O único intuito de eu dar alguma ênfase para isso aqui é porque vocês vão usar simplesmente o tempo todo em cálculo esse tipo de identidade aqui. Vale lembrar, eu defini para vocês aquelas outras funções trigonométricas, secante, cossecante, cotangente. Da mesma forma que a gente tem algumas identidades trigonométricas do tipo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado
igual a 1, vocês também vão estar usando, praticamente o tempo todo, 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, e cotangente de θ quadrado mais 1 igual a cossecante ao quadrado de θ. Essas daqui são algumas das outras fundamentais. E para você demonstrar essas duas aqui, é só pegar essa primeira, dividir tudo por cosseno ao quadrado, vai encontrar essa. Pegando a primeira e dividindo tudo por seno ao quadrado, você encontra essa outra. Então, sei lá, é bom saber. Lembrei de falar agora sobre isso aqui. Mas tá, arco duplo de metade. Cosseno de 2A é o arco duplo de A. Isso é a mesma coisa que o cosseno de A vezes o cosseno de A. Ou melhor, cosseno de A mais A, perdão. Já que A mais A dá 2A, né? Que pelas fórmulas que a gente acabou demonstrando, cosseno A vezes o cosseno do outro, que é A. Aqui como é soma, vai entrar um menos. Seno A, seno A. Só apliquei a definição de cosseno da soma que a gente viu. Isso é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Existem formas equivalentes de escrever aquilo usando isso aqui. Por exemplo, se eu escrevo cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado, vai dar igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. E se eu escrevo o seno ao quadrado como sendo 1 menos cosseno ao quadrado, vai aparecer aqui 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. Então, essas três aqui vocês vão usar muito. A gente vai ver sexta-feira algumas coisas de integrais, mas isso daqui vocês vão usar, do tipo, ele vai jogar lá uma integral para você fazer, só que a integral é complicada, do jeito que ela está escrita. Para você transformar aquilo numa integral mais simples, você tem que usar essas coisas aqui. O que tiver de trigonometria, vocês vão usar esse tipo de manipulação. Então, vamos ver a mesma coisa para seno? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, que é 2 vezes o seno de A, cosseno de A. Também particularmente útil. Bom ter no fundo da cabeça aí essas que eu estou destacando. Eu sei que o ideal não é decorar, mas de tanto vocês usarem essas coisas aqui, vai acabar ficando na cabeça, porque é útil mesmo. Daí, existe um pulo do gato aqui, que é fazendo 2A igual a um certo P, a gente encontra as fórmulas para o arco metade. Porque sempre onde tiver 2A, eu vou colocar P. E sempre onde tiver A, eu vou colocar P sobre 2. Já que A é P sobre 2, né? Então, fazendo 2A igual a P, a gente encontra, por exemplo, que o cosseno de P é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de P sobre 2 menos 1. Se eu quero descobrir qual que é o cosseno de P sobre 2, ou seja, a fórmula do arco metade, dado um P, eu vou conhecer o cosseno de P sobre 2, é só isolar ele aqui. Vou passar um 1 para lá. 2 cosseno ao quadrado de P sobre 2 igual a 1 mais cosseno de P. Passo esse 2 dividindo. Coloco esse quadrado para lá na forma de raiz. Não pode esquecer de colocar o mais ou menos. Então, eu concluo que o cosseno de P sobre 2 é igual a mais ou menos
a raiz de 1 mais cosseno de P sobre 2. Tudo certo. Então, sei lá, se eu conheço o cosseno de 30, eu automaticamente conheço o cosseno de 15. Porque o cosseno de 15 é igual, o mais ou menos, a raiz de 1 mais o cosseno de 30 sobre 2. Então você consegue fazer isso aí para conseguir descobrir cossenos de metade de arcos. Beleza. Pode fazer a mesma coisa agora com o seno. Só colocar um 2A igual a P aqui. Você vai descobrir que o seno de P é igual a 2 vezes o seno de P sobre 2, cosseno de P sobre 2. Só que você conhece quem que é o cosseno de P sobre 2, está aqui. Só jogar isso aqui, multiplicar pelo seno, e você vai ter a fórmula para o arco metade do seno. Até mais fácil que isso, a gente sabe a relação fundamental da trigonometria, então a gente pode usar ela. Outra coisa, sobre esse mais ou menos aqui, para resolver a ambiguidade dele, é o mesmo esquema de sempre. É só olhar em qual quadrante está e ver se o ângulo é positivo ou negativo. Mas bem, o seno de P sobre 2 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de P sobre 2 é 1, né? Só que eu sei que o cosseno ao quadrado é isso. No caso, o cosseno é isso. Estou levando ao quadrado. Seno ao quadrado de P sobre 2 mais o quadrado disso é o quadrado do denominador sobre o quadrado do numerador. Mas como eu estou elevando tudo ao quadrado, eu posso só matar a raiz aí. Vai ficar 1 mais cosseno de P sobre 2. Para quem é chato, não precisa colocar o módulo, porque isso aqui é sempre positivo. Lembra que cosseno é sempre entre menos 1 e 1, né? Porque a rigor não dá só para torar essa raiz aqui sem colocar o módulo. Mas aqui a gente pode fazer isso porque o que está aqui é sempre positivo. Você pode perguntar também, e o mais ou menos? Sumiu. Porque quando eu levo ao quadrado, tanto mais quanto menos vai dar positivo. Beleza? Então isso dá isso. E agora eu vou isolar esse cara aqui. Fazendo a diferença aqui de fração. Isso vai dar 2 menos 1 dá 1. Menos com mais dá menos. Tirando a raiz. Isso aqui vai ficar seno da mais ou menos raiz de 1 menos cosseno P sobre 2. A raiz é sobre tudo aqui, tá? Então, bem parecido com esse, só muda o menos ali na frente, e aqui é mais. Então, sei lá, qual que é a relação? Vamos testar? Suponha que P seja 60. Para P igual a 60 graus, vamos usar essa fórmula. Seno de 60 sobre 2 é o seno de 30. Que eu sei que é meio. Colocando P igual a 60 aqui, a gente tem 1 menos. O cosseno de 60 é meio. 1 menos meio dá meio. Meio sobre 2 dá 1 quarto. Isso aqui é a raiz de 1 quarto, que é meio. De fato, seno de P sobre 2, que é meio, dê igual a raiz de 1 menos o cosseno de P, que é cosseno de 60 sobre 2. A fórmula funciona. Tá? Então dá para descobrir esses ângulos diferentões usando arcos duplos e arcos metades. Seno 75 é o seno de 45.
mais o seno de 30. Então, a partir dos notáveis e usando essas fórmulas, você consegue descobrir ângulos intermediários aí. Show de bola. Acabou que precisava ver de arco duplo e arco metade. Tem um monte de exercícios que eu botei nas notas para vocês. Vamos ver agora, por último, para fechar a aula, prostaférese. Eu falei que ia ser a parte mais legal da aula, mas pensando bem, acho que a parte mais legal foi a parte da demonstração das diferenças e somas de arco, que usava geometria. Aqui também é legal. E qual que é o intuito de uma fatoração? É simplificar o que está escrito, para alguma manipulação, algum resultado, para ficar mais simples. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, encontrar uma fatoração conveniente, transformar uma soma em um produto, só que com funções trigonométricas. Para fazer isso, a gente vai usar como base aquelas relações que a gente viu no começo da aula de diferença e soma de ângulos. Então, por exemplo, cosseno de A mais B igual cosseno A cosseno B menos seno B, seno A, na verdade, seno A, seno B. Cosseno, cosseno, seno, seno. Mesma coisa aqui pro menos, só trocando um sinal aqui no meio. E para o seno, a gente já viu também. Aqui agora só trocando o sinal. Estou escrevendo todas elas aqui, porque a gente vai usar todas para demonstrar prostaférese. Então, tendo isso daqui em mente, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas, vai encontrar uma relação. Vai subtrair essas duas, vai encontrar outra relação. Vai somar essas duas, vai encontrar uma relação. Vai subtrair essas duas e vai encontrar outra relação. A dizer, as 4 fórmulas de prostaférese para soma em produto. Vamos derivar as 4 agora. Então, 1. Eu vou nomear essas equações aqui. Deixa eu ver. Acho que interessante é isso aqui, ó. Vou chamar essa de 1, essa de 2, essa de 3 e essa de 4. Daí eu vou fazer 1 mais 2. Vou ficar com o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Do lado esquerdo, eu tenho cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Do lado direito, nota que eu tenho um seno A, seno B, seno A, seno B, só que de sinais contrários. Então, no fim, quando eu somo as duas, essas duas cancelam e fica só essas daqui, que são idênticas. Então, isso vai dar 2 vezes cosseno de A, cosseno de B. Mais uma vez, uma manipulação, uma mudança de variável que vai dar o resultado. Qual que é? Fazendo A mais B igual a um certo P e A menos B igual a um certo Q, o que vai aparecer? Vai aparecer que o cosseno de P mais o cosseno de Q
é igual a 2 vezes. Quem que é A? Se eu somo isso com isso, eu tenho A mais B com A menos B. Os B's vão cancelar e vai dar 2A do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho P mais Q. Então 2A é P mais Q. Logo A é P mais Q sobre 2. Então vai ficar 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2, que no fundo é o A. E agora se eu faço essa menos essa, eu tenho A mais B menos A menos B. Aqui vira um menos, aqui vira um mais. A cancela com menos A. B mais B dá 2B. E aqui ficou P menos Q. Então, se 2B é igual a P menos Q, então B é igual a P menos Q sobre 2. Então, aqui dá cosseno de P menos Q sobre 2. Essa é a primeira relação de prostaférese. Você transformou uma soma de cossenos em um produto. Então, isso aqui é simplesmente muito útil. Vocês vão usar em Física 1, 2, 3, 4, o tempo todo, quando estiver trabalhando com coisas modeladas por trigonometria. É muito comum usar esse tipo de coisa aqui. E é bom vocês estarem familiarizados. Até tem uma forma agora segura de demonstrar na hora de uma prova, caso você não lembre, que é só pegar isso aqui, somar duas delas, subtrair duas delas. Vocês vão encontrar todas as relações. E usar isso aqui também, né? Isso aqui é importante para poder ficar na forma certa. Então pronto, isso é prostaférese. Se a gente faz agora isso menos isso, vai achar outra. Se faz isso mais isso, acha outra. E isso menos isso, vai achar outra. A dizer, vou escrever elas aqui. A gente fez cosseno mais cosseno. Existe cosseno menos cosseno. Ficaria menos 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2. Seno de P menos Q sobre 2. Seno de P mais seno de Q. Que é igual a 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2. Cosseno de P menos Q sobre 2. E por fim, seno de P menos seno de Q. Vai dar 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Cosseno de P mais Q sobre 2. Eu poderia muito bem ficar aqui mais uns 15 minutos para demonstrar esse resto, as outras três. Mas eu acho que vai ser mais divertido para vocês se vocês tentarem fazer isso aqui sozinhos, principalmente porque o caminho eu acabei de explicar. É só somar essa com essa, subtrair essa com essa, somar essa com essa e subtrair essa dessa. Você acha as quatro seguindo o mesmo raciocínio. Então, essa daqui já é mais difícil de você ter de cabeça, comparado com essas daqui, porque muda muito pouco de uma para outra. Uma é cosseno-cosseno, a outra é seno-seno, a outra é seno-cosseno, a outra também é seno-cosseno, mas aqui vem o menos primeiro, no seno, aqui vem o mais. Então é fácil esquecer isso aqui. E por outro lado, é útil. Então, vocês vão acabar tendo que demonstrar na hora de uma prova, para poder lembrar, ou coisa assim. Então é bom saber esse caminho aqui. E digo mais. Eu estava falando pro rapaz que perguntou, eu passei quase 40 dias para escrever essas notas de aula nas minhas férias. E o que era meu objetivo? Era incluir aqui não só conteúdos de matemática que vocês vão precisar na prática, mas também procedimentos e demonstrações, linhas de raciocínio que vocês vão usar no curso. Então, esse tipo de coisa aqui, ó, uma mudança de variável, esse tipo de coisa aqui,
soma de equações, subtração de equações para manipular, tudo isso aparece muito nas disciplinas de matemática. Então é legal você se debruçar com isso aqui, tentar fazer aparecer você mesmo, para criar maturidade e costume com as disciplinas de matemática. Tá? Então por isso que eu dou uma oportunidade de vocês fazerem isso aqui sozinhos, porque eu acho que é construtivo. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Prostaférese. É o nome de um rapaz. Assim como Bhaskara também é o nome de um rapaz. Prostaférese. Ou relações de soma e produto. Qual o segundo? Eu também acho. Prostaférese é meio feioso. Mas assim, falar sobre um produto é broxante, né? Mas falar prostaférese, aí dá uma a mais. Então é isso, pessoal. O que eu queria ver de trigonometria hoje com vocês, a gente já viu. Tem tipo uns 10 exercícios de trigonometria nas notas. E amanhã a gente vai ver complexos e polinômios. Essa aula de complexos, diferente da de ontem e de hoje, é um conteúdo que vocês não vão usar muito em Física 1, mas vão passar a usar bastante a partir de Física 2. Talvez vocês usem em Física 1, se for do diurno e estiver fazendo com a equipe da Funchal, talvez. Mas, se não, provavelmente só vão usar no próximo semestre. Independente, é uma coisa que eu acho que vale vocês aprenderem, por isso eu estou trazendo. Mais uma vez, vão ter insights e conhecimentos tipo esses, de mudança de variável, algumas demonstrações bacanas. É legal para vocês aprenderem a lidar com abstrações, porque complexos pode ser bem abstrato no começo. E também porque quem veio de escola pública provavelmente não teve complexos no ensino médio. E até da particular, às vezes não teve uma prática legal com complexos aí. Por isso que é bacana assistir essa aula. Não só isso, complexo é bonito. Então, vale para se divertir um pouco com matemática.